Boa noite, galera! Oi, gente, tudo bom? Tudo bem por aí? Hoje estamos juntas. Hoje estamos aqui juntinhas. Meio apertado, Tá como vocês ruim, podem ver. né, isso aqui? Então, Deixa eu afastar. Aí Melhorou. E aí, gente, tudo bem? Prontos pra falar de metanol? Pois é, e aí? Que Como o é que vocês estão fazendo nas baladas de final de semana? Todo mundo só na água com gás? E aí, Dinda, tudo bem? Oi, Dinda, tudo bom? Seja bem-vinda! Nossa aluninha do curso Transforma Gestor. Estamos contentes, queremos saber tudo depois, Dinda. Muito que você bom, achou? gente. Nós vamos falar hoje de um tema que parece que não tem nada a ver, né? Com a administração pública, né? Como que esse assunto chega lá. Exato. Oiê! Mas que é muito sério e que vai levar uma responsabilidade, né, Mari? Do setor público. Com Oi, certeza. Marcos, tudo bem? E a gente já viu essa história antes, né? A gente já viu essa história antes. Isso não é novo, né, gente? Bom, primeiro vamos falar do que a gente vai falar, né? Vamos falar de metanol. Então, vamos falar hoje sobre essa crise do metanol, que tá, né, todo mundo comentando, essa tragédia que aconteceu, na verdade, no estado de São Paulo e no Brasil todo, depois foi se instalando aí pelo Brasil. E brincadeiras à parte aqui, tava brincando do final de semana, até se vocês conhecem um grupo que chama Embrulha pra Viagem, são comediantes e tal. E hoje eles postaram Reels muito engraçados sobre metanol, claro, né? Não tem graça a tragédia que aconteceu. Mas todo mundo falando sobre isso. E o que o poder público, o que nós, servidores públicos, temos a ver com isso? Vamos lá. Essa é a questão. E a questão é a seguinte, né? O caso que eu ia trazer, que a gente já viu essa história antes, foi no incêndio da Boate Kiss, né? Lá no sul, que a gente viu essa história antes. Uma tragédia que acontece anos depois, vão revelar situações administrativas, né, de governo, de administração, que não foram feitas e pessoas vão ser responsabilizadas nesse momento, né? E as coisas no Brasil, não só uma tragédia que acontece, que a gente vai ver coisas que aconteceram anos atrás, mas a gente fala muito isso também da responsabilidade lá na frente que a gente vai ter no Tribunal de Contas, né, gente? Exato. O tribunal demora muito tempo para julgar alguma coisa. Então, os atos que você está praticando hoje no seu dia a dia, eles vão ter consequências muitos anos depois. Essa consequência é decorrente de uma decisão que foi tomada lá atrás. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento. Por isso é a importância da boa tomada de decisão. De você sempre tomar uma decisão fundamentado, olhando, né, se perguntando se você está cumprindo todos os princípios. Por isso que a gente fala tanto aqui de segurança jurídica, porque a decisão que você toma hoje pode trazer uma consequência grave lá na frente. Justificando e registrando, né, os seus motivos. Exato. Vamos pensar que o processo administrativo, gente, ele é burocrático e formal. Então, tudo deve ser formalizado. Uma decisão que você toma não pode estar só na sua cabeça. Ela tem que estar revelada no processo. E aí, o poder público, ele tem o poder não só da fiscalização, mas também de publicar, né, de dar certificações. Então, quando você compra um produto que tem lá o selo do CIF, por exemplo, que significa que aquele produto foi inspecionado pelos órgãos, né, da administração pública, pelos órgãos federais que fazem essa fiscalização, responsáveis por isso, você está tendo a certeza ou a segurança de que você está consumindo algo que está ok, que está de acordo com as normas de qualidade alimentar ali, de segurança alimentar. Então, a importância também da gente exigir certificações. Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, que a Mari já entrou aí no assunto. Em relação ao metanol, vamos entrar, né? Qual que é a primeira coisa importante? É ser avaliado isso, né? Pelo poder de polícia, pelos órgãos fiscalizadores e tal. Eu preciso averiguar a qualidade dessas coisas. A gente tá falando de vigilância sanitária, né? A gente tá falando de bebida, a gente tá falando de coisas que serão ingeridas, né? Por seres humanos. Então,
precisa ter uma qualidade averiguada e aferida, né? E o poder público que é responsável por isso, certo? E a gente às vezes fica meio com raiva, né, desses órgãos de controle, como as Visas, né, Devisa, Anvisa, vigilâncias sanitárias. essas vigilâncias. E isso é tão importante que a pessoa que atua na vigilância, ela é uma autoridade. Ela é uma autoridade sanitária. Então, isso é muito importante. A gente cumprir as normas de vigilância não é um luxo. Não é uma coisa qualquer. A gente é obrigado a cumprir e justamente por isso. Porque quando a gente não cumpre, quando essa vigilância sanitária não chega no lugar onde ela deveria chegar, acontecem tragédias como essa que a gente está vendo do metanol. Que assusta muito a gente, né? Porque a gente acaba estando muito vulnerável. Né? A pessoa foi no Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, num bar que não pagou barato, provavelmente, a bebida, e toma uma bebida aí contaminada, envenenada e acaba morrendo. Então, assim, isso é muito grave, muito sério e deixa a gente muito vulnerável. E agora, rastreando tudo, eles começam a verificar falhas justamente na fiscalização. Na verdade tem 2 pontos aqui, a gente pegou por base aqui uma notícia, né, do poder360.com.br, que é um site muito interessante que fala de assuntos, né, relacionados à administração, política e tudo mais, com um olhar bem interessante. E aí, tem 2 pontos principais que já foram descobertos aqui. Então, o primeiro é falha regulatória, né? Então, como a Mari falou da qualidade, não existe regulamento forte o suficiente a fim de impedir, porque, gente, o que tá se descobrindo é que são quadrilhas grandes, né? É um crime organizado, não é meia dúzia de pessoas desavisadas que estão lá no fundo de quintal fazendo isso. Existe todo um crime organizado por trás disso. E se existe o crime organizado por trás disso, de uma questão de saúde, por que isso não está sendo regulado? Por que isso não está sendo fiscalizado? E, gente, isso não é uma coisa, não é um desafio fácil. Não é uma coisa tranquila para o poder público. Porque com o tanto de informação que a gente tem hoje, o crime organizado está realmente organizado. Eles são empresas, indústrias, né? Se vocês tiverem curiosidade de assistir, aí eu vou falar um pouquinho rápido só, do crime organizado de tráfico de drogas, né? Se você tiver curiosidade de assistir Narcos, que é a história do Pablo Escobar, e depois tem o Narcos México, que eu nem assisti, porque aí era demais pra mim, mas o meu marido é aficionado por esses assuntos, então eu acabei pegando um meio da história lá do Pablo Escobar, me interessei e acabei terminando de assistir com ele. Mas o interessante dessa série é que ela conta o começo do tráfico, né? E como ele foi evoluindo e como ele foi se profissionalizando. E aí o poder público acaba ficando para trás realmente nesse tipo de organização criminosa. E não é diferente o que aconteceu com a falsificação de bebidas. E aí você vai virar e vai falar assim, tá bom, Michele, Mariane, que eu que tô aqui nessa live agora tenho a ver com isso? Porque esse é um problema maior, você não necessariamente cuida do regulamento deste assunto, você não necessariamente, ainda que você seja um fiscal, né, e tenha esse poder de polícia, seja um fiscal na vigilância sanitária ou na sua área, tenha o poder da fiscalização, você não consegue fazer tudo. Né? Porque são poucas pessoas, são poucos recursos, poucos carros para ir até os lugares e tudo mais. Mas o que você tem a ver com isso? Quando acontece uma coisa dessa, ou quando o Tribunal de Contas vai fiscalizar uma coisa bem depois, ou acontece uma tragédia dessa, e as pessoas vão puxar o fio, vão puxar a linha para ver o que aconteceu, gente, quem vai responder são pessoas. Uma organização é feita de pessoas. Né? A administração pública é um ente? É um ente. Ela vai responder imediatamente. Se algo aconteceu, se ela tiver que indenizar alguém, ela vai responder de forma objetiva, indenizando a pessoa e tudo mais. Entretanto, depois disso, o que ela vai fazer? Ela vai abrir um processo de investigação e responsabilidade para entender quem precisava ter feito o quê para aquilo não acontecer. Ou pior, quem não fez o que tinha que fazer. Isso.
Porque lembra, gente, a gente sempre fala isso por aqui. Servidor público não tem risco zero. Não existe risco zero. Então, e o risco existe. Ou você atua com segurança, e aí é por isso que a gente traz muito esse enfoque do conhecimento e da capacitação, porque o que vai te trazer segurança para atuar é o conhecimento, é entender o ambiente onde você tá. E se você não faz nada porque você tem medo e se paralisa, você também é responsabilizado pela omissão. Então não tem risco zero. E aí a administração e os órgãos de controle vão atrás de quem deveria ter feito alguma coisa e não fez, ou fez de maneira equivocada, né? Fez errado. Mas a gente tá falando aqui de poder de polícia. Explica aí, Mi, o que é o poder de polícia? Na verdade, gente, o poder de polícia, ele decorre... Tem uma fala aqui do Marcos, só, Mari, antes de eu falar disso. Tá. O Marcos fala assim, ó. Hoje, com a terceirização, os fiscais de contrato são muito omissos. Vai ter a ver com isso que a Mari falou agora. Ou eles não sabem a responsabilidade que recai sobre eles. A gente tava falando disso hoje. Gente, muita gente não tem noção da responsabilidade que pode ter. E às vezes você tá pensando assim, realmente, Michele, como você falou, eu sou fiscal, só que uma vez eu ouvi uma dessa num treinamento, né, que a gente deu em Campinas. Tinham 4 pessoas da vigilância, 4 fiscais. E aqueles 4 fiscais falaram, nós somos todos os fiscais da cidade inteira, da vigilância, 4 pessoas. Ok. Aí ela falou assim, sabe o que acontece comigo? Eu sou entupida de requerimento do Ministério Público, que eu passo a vida respondendo inúmeros requerimentos e não consigo fiscalizar. Não consigo fazer o que tem que fazer. E veja, a situação não vai mudar. A situação vai ser essa. Você vai ter o órgão de controle atrás de você, e aí eu posso falar de um fiscal de contrato, um fiscal da vigilância, um fiscal do INSS, do ISS, QN, qualquer fiscal. E você vai ter que lidar com o órgão de controle na sua cola e com a necessidade de regulamentar e fiscalizar uma cidade inteira, tá? Bom, Michele, mas não tem condição, então o que eu faço? Volta pro começo da live. Você precisa registrar o plano. Você precisa registrar que não tem gente suficiente. Você precisa registrar que não tem como contratar mais pessoas, né? Então vamos pensar na cadeia de responsabilidade do seu chefe, de você, de quem tá abaixo. Você que tá ali na operação tem que dizer pro seu superior que você não tem condições de fazer aquilo ou o que você precisaria para ter condições. Eu preciso de mais X pessoas, eu preciso de mais tantos carros, eu preciso de mais tantos equipamentos, né? E aí fica tudo registrado, porque o superior também vai dizer, bom, eu não posso contratar agora, né? Não tem orçamento, não tá na LOA, não tá na lei orçamentária, tal. E assim todo mundo na sua competência vai explicando o que acontece. Porque amanhã esse mesmo Ministério Público que tá te cobrando um monte de resposta, que você tá lá dentro da prefeitura respondendo, ele também vai te cobrar o porquê que você não tava fiscalizando lá o crime organizado das bebidas adulteradas. Mas, gente, só explicar não exime a sua responsabilidade, tá? Não adianta só falar, não tem gente pra fazer, eu tô lotado de serviço. Então, tem que ter plano. Isso. Qual é um plano de ação? Tem que ter o plano. Então você vai dizer assim, ó, tem tantas pessoas. Primeiro você vai pedir. Aí diante da negativa de resposta, ó, não cabe na LOA, não tem como contratar, tal, beleza. Então agora você precisa planejar. Você tá num cargo de coordenação, você tá num cargo de direção. Planeje o que você vai fazer para atuar nessas condições que você tem. Então eu vou fazer um mapa de prioridade. Quais são as prioridades da cidade? Vou identificar quais são os maiores riscos. Gente, isso reúne meia dúzia de pessoas ali do seu órgão e fala, o que você tá vendo mais? O que tá acontecendo aqui? Não é difícil. Michele, eu não sei mapear risco. Não é difícil. Senta com as pessoas e pergunta, quais são as piores coisas que a gente viu nos últimos 12 meses? E quais as consequências dela. Então, se esse contrato não for executado, qual é o risco? O que acontece aqui se esse contrato falhar? Se a empresa chegar amanhã e retirar todos os funcionários aqui, respondendo ao Marcos, né? E quais são as coisas que podem fazer o contrato não ser executado? Isso. Ou quais são as coisas que podem me impedir de fiscalizar todas
as lojas, as indústrias de bebidas alcoólicas. Cada um na sua área tem que pensar e refletir o que pode acontecer. Bom, tá bom. Então, com quanto dinheiro eu tenho? Com quanto de pessoas eu tenho? Qual que é o meu planejamento por um ano? Gente, não é difícil. Senta, conversa. Aliás, tá na hora de fazer isso pro ano que vem. Ah, é? Vamos? Então. Vamos fazer isso a partir de amanhã? Já. Começar a pensar nisso? Levanta com a sua turma lá do seu órgão. Quais são os principais riscos? Se você não conseguir cumprir o que você precisa por falta de gente, falta de dinheiro. Levanta lá 10 riscos. Dentro da sua área. Dentro da sua área. Não adianta levantar 25 milhões de riscos, porque você não vai conseguir cumprir mesmo. Mas se você mostrar que você mapeou, que você levantou, que você priorizou estes riscos. Então põe de 1 a 10. Levantei 10. Qual que é o primeiro? Como que você prioriza? Maior probabilidade de ocorrência e maior impacto que vai ter. Pega essas duas vertentes como se você fizesse um gráfico. Um lado é a probabilidade de ocorrência e a outra linha é o impacto. E começa a dar uma nota de 1 a 3. 1 é baixo, 2 é médio, 3 é alto. Isso é mapeamento de risco. Em um programa de compliance, um programa de governança. Quando eu fui diretora lá do departamento de auditoria, a gente não tinha equipe pra auditar tudo. Nossa, eu lembro disso. Vocês fizeram na unha, né? A gente fez na unha. E aí a gente fez isso. Fizemos um mapeamento de risco. Por quê? Porque eu precisava ter um plano de ação. Então, esse ano, por amostragem, o que eu consigo auditar? Ah, eu consigo auditar esses e esses processos. Aí como você Então, escolhe? Contratos mais altos? Pelo mapeamento de risco. Então, Porque mas às aí vezes... você priorizou o quê? Ai, na hora que você levantou os riscos, você falou, Não. os contratos mais altos, de valor mais alto, são um risco mais alto. Mas depende também do impacto que ele gera. Porque às Sim. vezes eu tenho um contrato muito que o valor é alto, mas que se ele for descumprido, ele não gera tanto impacto. Então você tem que analisar esse risco e fazer essa média para ver o que gera impacto. Então, assim, tudo bem, esse contrato é alto, ok, mas a chance dele ser descumprido é pequena e ele não vai gerar tanto impacto. Então pronto. Então esse não tá na minha prioridade. Vai ter nota 1 Né? lá. Agora, porque esse contrato não é tão alto, mas se ele for descumprido, ele vai gerar um alto impacto para a sociedade. Então você tem que esse eu vou avaliar olhar. isso na sua área, porque a gente sabe que a gente não consegue. Nessa época que a Mari tá falando, ela tinha um departamento recém-criado, assim, já existia, né, mas aí foi melhorado ali, de auditoria, mas com poucas pessoas para auditar todos os contratos Da e prefeitura processos inteira. e fluxos e procedimentos da prefeitura inteira. Então tinha que escolher. E aí, a forma de escolher não é uma forma sofisticada e requintada, gente. O que a gente tenta fazer nesse canal nosso? Trazer boas práticas para vocês e mostrar como trabalhar sem responder com coisas simples. Coisas que você não vai precisar. A gente sabe que você não tem dinheiro. E uma excelente prática, gente, é trabalhar com dado e resultado. Não adianta achismo. Eu acho que esse contrato vai gerar um impacto ou não. Não é achismo. É Escreve. dado. É dado, resultado. Você vai dizer por que você está tomando essa decisão. Eu tomei a decisão de auditar o contrato de publicidade porque ele foi julgado irregular no ano passado, porque ele teve um problema assim, 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 porque ele é um contrato muito alto, porque esse ano é ano eleitoral, então a tendência é de que possa ter algum furo aqui e ter alguma responsabilidade aqui nessa questão de publicidade. Então você vai dizer por que você está tomando aquela decisão. Exato. Quando você faz isso, você minimiza Os seus riscos. a sua responsabilidade, né? E aí, na hora que alguém for ver a notícia do metanol e voltar pra trás, falar, vamos ver quem tinha que não foi? fiscalizar, por que não fiscalizou, quem tinha que regulamentar o assunto, por que não regulamentou, e vão chegar lá em você. Nesse momento, vai estar registrado as suas condições à época, porque as coisas mudam também depois de tanto tempo, né? Sim. Aqui nessa matéria, eles falam que é um império, né, criminal aí, e falam de situações, gente, de 1999, decisões tomadas pelo poder público que geraram essas situações. Eles falam de uma situação na Bahia de cachaça, até em 1999, no estado da Bahia, o consumo de cachaça clandestina adulterada com metanol intoxicou mais de 400 pessoas. O assunto não é de hoje. O assunto não é de hoje. Desde 99 ninguém fiscaliza lá.
Só que o assunto tá lá, ninguém viu, ninguém ouviu, sabe-se lá quem foi intoxicado, enfim. Então, isso é a ausência do Estado. O Estado não tá lá. E vão chegar em você. Quando chegar em você, anos depois, porque você acha que agora não vão investigar o problema das cachaças com metanol lá na Bahia. Agora de 99. Então vai vir tudo. Não vai se restringir aqui. O assunto vai vir à tona. Você vai ter feito tudo que estava a seu alcance. E registrado. E registrado, vai estar fácil de explicar. E vão responder? Vão. O órgão público vai responder? Vai. Mas você pessoalmente não vai responder por isso. Né? A gente busca aqui que você não responda pessoalmente por isso. Faz a sua parte. E nunca você vai ter as condições ideais. Nunca, gente. Nunca. Isso não vai acontecer. Não vai. E nem é só no poder público, viu? Na empresa privada também não acontece. A gente nunca tem as condições ideais pra tudo. Não tem. Né? A gente não vai ter o dinheiro, não vai ter disposição, não vai ter gente qualificada, não vai ter nada. Então, muito importante. Primeiro você entender qual que é a sua competência, né? Então eu teria competência pra fiscalizar ou pra que minha competência se restringe a quê? Isso a gente fala muito, né? Entende o que é competência? Parcela de poder. Qual que é o seu poder ali dentro da sua área? Seu poder de decisão. Isso. Então, entende o seu poder, a descrição da sua atuação e pensa. Porque muitas vezes a gente tá trabalhando, a gente ouve muito. A pessoa não sonha que ela pode responder por aquilo. Não. Ela não sonha. Ela tá atuando no dia a dia num risco nível hard máximo e não pensa que pode responder por aquilo. E ela só vai entender isso a hora que chega a notificação. A hora que vê uma omissão e tal. Ou a notificação do tribunal, né? Que foi julgado notificação irregular. Ou que vai lá o ofício pra você responder. Por que você fez desse jeito, assim, assado. Então começa do começo, começa com a sua competência. O que é a minha responsabilidade aqui nesse lugar, nesse ambiente? Então identifica. E aí fala, eu tô cumprindo tudo isso? Eu tô me omitindo? Lembra? Você não responde só por ação, você responde por omissão. Você tá cumprindo? Você tá se omitindo? Né? Você tá fazendo tudo que você pode? Ai, Michelle, tô fazendo tudo que eu posso, mas eu não posso mais. Tá bom? Escreve. Entende o que você precisa pra cumprir a sua competência. Isso. Eu preciso desse equipamento, eu preciso desse pessoal, eu preciso disso, entendeu? Registra, escreve. Eu preciso de um treinamento, uma capacitação. Gente, mas eu preciso com justificativa, tá? Não é eu preciso só porque eu quero. Porque não. Eu quero mais 10 pessoas. É dados. Não é um negócio também impossível, tá? Tá, você assim, tem que comprovar. Isso. Eu preciso de mais uma pessoa pra trabalhar aqui comigo, porque eu tô aqui com 600 processos na minha caixa. Ou, né, um processo físico. Nossa, isso me lembrou de uma coisa. Quando eu fui diretora jurídica numa empresa estatal, né, tinham 4 advogados na época. E aí, 4 ou 5. Aí eles vieram e falaram assim, a gente precisa de mais advogado, tem que chamar do concurso. Beleza. Eu sabendo como que meu presidente era, né, eu falei assim, não posso chegar pra ele e falar, oi, eu preciso de mais X advogados. Chama aí mais um. Chama aí, o concurso tá aberto, chama aí. Não, ele ia me falar, por quê? Como? Quanto você tem? E não sei o quê. Aí eu virei, pessoal, vocês precisam me fundamentar o porquê que vocês precisam de mais 4. Ai, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar o número de processos, que é o que a Mari falou. Vamos pegar as competências que a gente assumiu agora consultivas. No que isso ampliou o departamento e tal. Eles chegaram com um calhamaço desse tamanho aqui, maravilhoso. Mostrando que tinham, inclusive, processos que estavam em outra área que iam passar para o jurídico e tal. Então foi muito bom, a gente conseguiu. Contratamos mais 2 advogados, ampliamos a equipe com dados. E outra, gente, não é só isso também, o que você vai entregar? Porque eu tive esse problema também. Quando eu assumi a coordenadoria que eu tô hoje, era eu, mais 2 e consegui uma estagiária. Agora a gente tem uma equipe, 2 assistentes, 4 estagiários. Olha só como ampliou. Mas por que ampliou? Porque a gente começou a entregar. Porque aí primeiro você entrega, né? Isso é muito bom. Primeiro você entrega. Você vai, você resolve, você entrega. Mostra que você resolve. Mostra que você é bom. Aí depois você fala, legal, gostou do meu trabalho e tal? Então, preciso de mais gente pra ampliar isso aqui. Porque, gente, a hora que você pede um funcionário pro chefe, a primeira coisa que ele pensa, sabe o que é? Puta, que saco, esse cara não quer trabalhar? Não, ele quer dividir o trabalho com o outro. O cara não tá resolvendo, tá me trazendo problema. Exato. Nenhum chefe quer problema. Quer que você resolva o problema. E funcionário é problema, gente, porque é gasto, é custo.
Então você tem que mostrar que não é custo, é investimento. Então, mostrar quando você qual vai o resultado reclamar, que você vai trazer, né, com isso. quando você vai reclamar das suas condições de trabalho, você tem que dizer, tá, o que eu vou entregar? O que eu entrego? Né? Então, assim, só para vocês irem pensando aí sobre isso. E voltando à questão da fiscalização... Poder de polícia, não A faz gente nunca... peraí que você já fala. A gente nunca vai conseguir ter um ambiente, assim, perfeito para fiscalizar tudo. A gente vai ter que trabalhar por amostragem. Isso é natural na fiscalização. Você trabalha por amostragem. Não tem como ser diferente. Não. Né? Você só precisa explicar quais foram as decisões. Por que você escolheu, né? Amostras, porque, né? veja, agora a história tá ruim, né? Agora a história tá ruim. Agora a história pode parecer que teve alguém dentro do poder público que beneficiou esse tipo de atividade. Porque a atividade não é regulamentada direito. Fiscalização de propósito, né? A fiscalização não é feita direito, não tem regulamento direito. Será que o poder público tem alguma relação com essas organizações criminosas? Então, fica ruim. Com certeza, isso é o que o Ministério Público tá pensando e a polícia também. E vai apurar, né? Tá? E vai ser apurado. Vamos voltar de novo na Boate Kiss, né? Não tinha os alvarás, não tinha as coisas que precisava, tinha passado por licenciamentos no poder público, então por que não tinha o alvará específico que precisava, o AVCB, sei lá, não lembro o que era. Por que não viam isso? Por que não viam isso? Se alguém... Não adianta agora querer explicar. Como que você sabe que não tinha conluio, entendeu? A gente, quando trabalha no poder público, tá sempre tendo que fazer prova negativa. Que é a coisa mais difícil que tem, né? Como que eu vou provar que não era isso? Que focinho de porco, né? não é tomada. tomada. Você só prova com documento, com papel, com registro, com explicação. Mas explica o que é poder Vamos de lá polícia. no poder de polícia. O poder de polícia, gente, ele decorre de uma coisa que ninguém pensa, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por quê? Que é esse princípio? Esse princípio é o que traz poderes para a administração. Porque para eu gerenciar recurso público, para eu coagir as pessoas a fazerem o que eu quero, porque eu tô pensando no coletivo, eu preciso ter poderes. Poderes junto com deveres, claro, porque a gente tem um outro princípio muito importante, que é o da indisponibilidade do interesse público. Eu não posso abrir mão do interesse público. Por isso que eu respondo por omissão. Porque eu não posso abrir mão, deixar de atuar, quando é uma necessidade de atuação. Tá? Mas voltando à supremacia do interesse público, né? Então, na supremacia... Ele tá perguntando se a gente é servidor público. Eu sou. Mariana é Já servidora... foi. Olha, cortei o assunto. Mariana é servidora pública, procuradora de municipal, né? E eu fui servidora pública por 13 anos. E hoje eu sou advogada na área do direito administrativo. Então, somente defendendo... empresas que participam de licitações, contratos, têm convênios com o poder público e também defendendo servidores públicos em processos de responsabilidade, né? Então, nossa experiência é nessa área pública. Mas voltando ao poder de polícia. Porque você tem poderes, né? E vamos lembrar, sua competência é o seu poder individual. Porque você tem poderes, a administração pública agora falando, existe o poder de polícia, que é o poder de eu fiscalizar, né? É o poder de eu coagir alguém a fazer alguma coisa. Eu tenho o poder de lacrar um estabelecimento. Eu tenho o poder de embargar uma obra. Eu tenho o poder de fiscalizar o trânsito. Tudo isso existe porque eu preciso gerenciar o público, né? Então, se eu precisasse toda hora pedir para um juiz, né, para poder fiscalizar algum lugar, eu não tivesse essa prerrogativa, não aconteceria a ordem, né? A gente não teria como conduzir aí uma sociedade. Então, por isso que existe o poder de polícia e aí a gente tem essa obrigação e a gente responde se a gente se omitir, tá? Por conta dessa duplinha aí da supremacia com a indisponibilidade. Então, eu recebo poderes do ordenamento jurídico e com grandes poderes vem... Eu ia falar isso agora. Grandes responsabilidades. Filosofia do Homem-Aranha, que a gente adora. Na verdade, do Uncle Ben, né? Do tio Ben, do Homem-Aranha. Que ele fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, para traduzir para uma linguagem um pouco menos jurídica, não sei se todo mundo é do jurídico aí, mas o que acontece? O Estado,
O Estado foi formado para proteger os indivíduos que vivem ali dentro. E a gente precisa de regras de conveniência, de regras de convivência. Porque senão, por que eu fiquei com raiva de você e eu não posso sair, te dar uma surra ou te matar no trânsito? A gente estabelece regras. Que nem quando meus filhos eram pequenos, eles iam pra escolinha, e eu lembro que a tia sentava ali e falava, hoje nós vamos fazer os combinados do dia. Então, hoje é dia de trazer brinquedo. Então, o combinado é emprestar o brinquedo para o amiguinho. Devolver o brinquedo para o amiguinho que emprestou. Tem que ter regra. Eram os combinados. O Estado é quem define as regras, os nossos combinados. E o que importa mais? Importa mais o interesse do todo do que o seu individual. Então, por isso importa que precisa mais... ver poderes. Para ele poder usar essas ferramentas de poder concedidas para fazer cumprir as regras. Fazer cumprir os combinados. É isso. Essa é a formação aí do Estado. Ó, a Andréia tá aqui com a gente, que é da vigilância. Já trabalhou, né, na vigilância. Entende. Oi, Andréia! Entende bem sobre isso. Mas são grandes desafios, né, gente? Não é fácil. Então, assim, o poder de polícia do Estado, ele é um grande poder, mas a responsabilidade também é muito grande. Porque agora... Essa questão da contaminação do metanol, por exemplo, é uma responsabilidade que recai sobre o Estado, né, também. E daí, consequentemente, vai recair sobre pessoas. Porque o Estado, ele tem a obrigação também de apurar a responsabilidade, depois que ele viu que houve algum problema, né? Então, houve algum problema. Ele vai ter que indenizar pessoas, ele vai ter que penalizar alguma empresa, alguém, ele tem que agir, lembra, não pode se omitir, então ele tem que agir. E logo na sequência, ele tem que buscar quem deu causa a isso, por que deu causa a isso, para ele corrigir. Exato. E melhorar processos, procedimentos, né, e fluxos de trabalho. E numa situação como essa também, a gente acaba gerando uma crise, né, institucional. Então é muito interessante que o Estado crie gabinetes de crise, que é multidisciplinar. Pra você, a gente Oi, não trabalha Andréia. sozinho, né? Oi, Andréia, tudo bem? Outra Andréia. A gente não trabalha sozinho. Então, nos gabinetes de crise, você vai interagir com outros setores, com outros atores ali da sociedade, da administração, ou não, né? Do privado também, muitas vezes. Então, eu vi que muitas pessoas, os donos dos estabelecimentos comerciais, dos bares, estão colaborando muito nas investigações. Porque eles compraram essas bebidas, né? Muitas vezes. Sim, eles não querem de Então, é através desse pessoal que a polícia está conseguindo rastrear de onde essa bebida veio. Enfim, então é tudo isso... Então, 2 pontos, né? O prévio, que é... Isso, e o pós. E o pós, que aí é o seguinte... A administração da crise. Como gerenciar uma crise, Exato. né? Então, instalando um gabinete de crise, nomeando pessoas responsáveis. Tem que montar um plano de ação, gente. Tem que montar um plano de ação. A gente precisa começar a aprender essas ferramentas aí de eficiência, de planejamento e tudo mais, para poder atuar nessas horas. Porque montando o gabinete de crise, criando um plano de ação, nomeando responsáveis pelas coisas, também o Estado vai minimizar a responsabilidade dele lá na frente. Sim, com certeza. Caso ele alguém tá fazendo tudo que ele tem que fazer para resolver esse problema e para minimizar o risco e para não deixar que outras pessoas incorram em risco. Isso, e aí tem que agir Né? rápido. Tem que agir a rápido. tempestividade é uma coisa muito... É uma prática muito usada em contingenciamento de crise, né? Quando acontece um problema, você tem que ser rápido, você tem que dar resposta rápida, você tem que se comunicar com a população rápida, tem que se comunicar com os donos de bares rápido. Então, a gente precisa aprender a fazer tudo isso, né? Trazer um pouquinho de alguns elementos, né, que nas empresas são tão comuns, né? E nesse caso eu achei interessante como a própria organização da sociedade civil logo se movimentou, né? Então aqui em Campinas teve um movimento dos clubes da cidade de não permitirem mais o consumo de destilado nesse A Associação momento. dos Clubes, né, determinou. Até aonde... Então, assim, nem teve uma intervenção estatal ali, mas a própria sociedade civil rapidamente ali se organizou e falou, não, nos clubes a gente não vai permitir mais nem a venda, nem o consumo de bebida destilada, né, nesse momento, até a gente entender o que está acontecendo.
Então, é interessante também A como mesma própria coisa que o Estado tem que fazer. Sim. É. Aí o Estado precisa vir e regular, né? É. Então, nesse caso, eu entendo que é muito difícil isso, porque tem todo o comércio que vive disso, os bares e restaurantes e tal, mas talvez o Estado devesse ter feito uma norma regulatória nesse sentido, ou uma proibição temporária, até que se entenda o que aconteceu. Talvez. Como na Covid, né? Tivesse sido interessante Como fazer na isso. Covid. Medidas Exato. rápidas têm que ser adotadas e até você descobrir o que tá acontecendo pra evitar, né? Porque, Piores, gente, né? o Evitar risco, que isso o risco é de aconteça. morte, né? Sim. É um né? ou outro, não é igual a Covid, mas se você deixar solto isso, então, que medidas o Estado deveria estar fazendo, tomando, né? Que decisões o Estado deveria estar tomando para contingenciar isso, essa situação? E quem vai alimentar, gente, a tomada de decisão da alta administração, com certeza é o servidor público que tá na ponta. Que tá na ponta, que tá no dia a dia. É ele que conhece. É esse pessoal que tá no dia a dia, que tá na ponta, que tá fazendo. Vocês, né, a gente, eu sou servidora, a Michelle, mas a Michelle já foi, mas a gente é que alimenta isso, a gente subsidia essas decisões da alta administração. Então, a gente tem que entender a importância. Todo servidor é importante. Todo cargo é importante. Todos nós somos engrenagens faz isso girar, que faz essa máquina andar. Então, acho que a gente tem que entender também a importância do servidor, né? E é interessante, né? Que às vezes a gente tá lá e a gente pensa, ai, não é com a gente, né? Esse problema não é meu. Ninguém vai... como não sou eu que decido imediatamente... depende do diretor, do secretário, né? Então eu tô aqui num outro nível, um pouco mais baixo. Se alguém me perguntar, eu falo, né? Mas é interessante que, às vezes, uma pessoa, duas, podem mudar o rumo de uma coisa, né? E veja, toda a diferença. Se você tem conhecimento, se você tem os elementos ali e tal, não custa encaminhar, né? E às vezes, se você sabe que a pessoa de boca não vai dar certo, encaminha uma proposta por escrito. Sim. Olha, considerando isso, considerando o que já vimos, considerando nossas últimas fiscalizações, considerando isso, propomos, sugerimos, né, que seja analisada a possibilidade de fazer isso. E aí, a pessoa com aquilo escrito ali, não tem muita... Vai ter que analisar. Ela vai ter que, pelo menos, ela vai ter que olhar, vai ter que analisar e falar, não, essa ideia não é boa por isso, essa ideia eu vou acatar, essa ideia não, isso daqui funciona, isso não funciona. Então, a gente precisa sair do nosso papel passivo, sabe? Total. E ter um papel mais proativo na administração. Eu falei isso hoje de manhã, numa capacitação que eu tava fazendo também, porque eu tava palestrando lá. A gente não dá pra ficar esperando chegar um salvador da pátria, ele não existe. Eu brinquei que eu até tô entregando minha idade, né? Lembra daquela novela do Sassamutema? Total. E se o salvador chegar, ele vai durar pouco, vai durar 4 anos e vai embora. Também tem isso. Chega alguém bom de repente, assim, que entrou, que vai fazer muita coisa pela sua área, tal, que tem poder da caneta, tal. Dura pouco. Mas a verdade é que a gente nem deve esperar e nem contar com isso. Porque quem são os salvadores mesmo somos nós todos. Não é um trabalho para uma pessoa só. É um trabalho de pequenas, todo mundo, né? de equipe. Às vezes é uma coisa grande. Exato. Às vezes é um fluxo que você muda. É uma sugestão de um fluxo ali que você muda. Ou uma proposta que você faz para resolver esse problema. Você que conhece o problema, que você tá lá no dia a dia. Eu lembro quando eu estava no departamento, num setor que cuidava da técnica legislativa, né? Que cuidava dos decretos, dos projetos de lei. Eu sempre falava isso. As pessoas falavam assim, puxa vida, esse decreto, esse artigo aqui desse decreto... Não funciona. Não funciona pra mim. Porque eu não consigo cumprir isso aqui em 10 dias. Eu preciso de 20 dias pra cumprir por isso. Eu falei, e aí a pessoa fica reclamando. E tá lá o decreto. E tá lá o decreto, todo e mundo ela aplicando. descumprindo, porque não tem como cumprir. E aí ela não faz nada. E eu falava, você já fez um processo e já mandou pro seu chefe dizendo que precisa ser alterado esse artigo? E aí, gente, que vem a coisa. Aí você tá achando, eu não sou responsável por isso. Eu não vou ser. Decreto. Só que você tá descumprindo o decreto, você vai responder por isso. Exato. Ou você tá aplicando um decreto, vamos pensar nas duas situações. Ou você aplica o decreto que não é possível, você tá atrasando pra cumprir aquele prazo, ou você tá descumprindo parcialmente ali alguma coisa, você também vai ser responsabilizado por isso. E pior, hein, gente? Mas ninguém cumpre, porque não tem como. Pior, não importa. Não é porque tá todo mundo fazendo errado que o errado virou certo. O errado nunca
O errado continua sendo errado. Só porque as pessoas estão fazendo. Nunca, gente. Pode errado esquecer. Continua sendo errado. Então, não vem falar que você tá descumprindo o decreto porque não dá. Ai. Peça pra mudar. Faça o teu movimento. Ah, mas aí o meu chefe não mandou pra frente. Bom, aí você tirou o problema do seu colo. Você nunca vai poder responder por isso. Você vai, vamos supor que isso estoure em algum momento, e aí você vai dizer, não, mas olha, tá vendo aqui, nesse dia, nesse processo, eu disse que não funcionava, eu sugeri a alteração. Tá lá. Tá lá, o de cima não fez. A responsabilidade daí é daqui pra cima. Percebe? Lembra da competência? A sua termina e a do outro começa. É. Cumpre a sua. Cumpre a Pensa sua. no que é a sua. Como que eu vou responder? Se eu não agir ou se eu agir? Na minha. É. Lembra, parcela de poder. É a sua parcela de poder. A sua competência. Não esquece nunca dela. Não esquece nunca da descrição do seu cargo. Não esquece... Aliás, até pra não fazer a mais. Exato. Eu não quero dizer a mais, não vou ser proativo, então tal. Não, eu quero dizer a mais, assinar documentos, tomar decisões que não são da sua competência. É, que também né? é ruim. Tinha lembrado uma coisa que eu ia dizer, mas eu já esqueci, gente. Esqueci. Nossa, eu tava assim Você hoje não de manhã fala também, na hora, esquecendo as coisas. gente. Por isso que eu interrompo. Por isso que eu interrompo as pessoas. Você não fala na hora, já era. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Né? Acho que é isso que a gente tinha pra falar sobre esse triste caso do metanol. Vocês não querem comentar alguma coisa disso que a gente falou? Né? A responsabilidade do servidor ali. A verdade, gente, e o que é muito importante é que muitas vezes o servidor nem tem ideia da responsabilidade que ele tem. Ele nem entende o quanto ele precisa de conhecimento e de capacitação para atuar com mais segurança, né? Com mais segurança jurídica. Então, é isso que a gente gosta de fomentar aqui. Contar um caso de que eu fiquei muito preocupada depois de anos que aconteceu, se eu tinha escrito no processo, no meu parecer, algumas determinadas coisas. Eu fui uma vez testemunha num processo judicial de um secretário municipal e nesse processo o juiz me perguntou assim: mas por que o secretário tomou essa decisão e foi com base no seu parecer, né? O seu parecer falou uma coisa, mas aonde que tá isso na lei? Não tá na lei isso. Menino, na hora, eu gelei, meu corpo inteiro tremeu, né? Mas me veio um insight tão lindo, maravilhoso, gente. Veio Deus naquele momento. E eu virei pro juiz e falei assim, veja que o juiz era um desavisado do ambiente público. Ele não entendia o regime jurídico e direito público. Porque ele falou, onde que tá na lei de licitação isso que você tá dizendo que ele podia fazer? Eu falei assim, não tá na lei, excelência. Tá nos princípios. E princípio, gente, é mais importante que a lei. O princípio, ele é a base da qual decorrem as leis, né? Como eu falei, a supremacia e o interesse público, a indisponibilidade do interesse público, desses dois decorre tudo. Tudo na sua vida dentro da administração pública decorre disso. Se você entender bem isso, você vai entender a lógica de um monte de coisa. E aí eu falei, veio dos princípios. Beleza, acabou meu depoimento ali, eu era só uma testemunha, não era, né, uma indiciada, nada. Saí de lá, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cadê esse raio desse parecer? O que eu falei? Porque pro juiz eu expliquei ali, mas o que eu escrevi? Porque, veja, você sabe que podia até virar contra mim o processo, porque o secretário tomou decisão com base no meu parecer. E aí eu falei, será que eu escrevi isso? Será que eu puxei esse fundamento jurídico? E eu tinha escrito, graças a Deus. Era um parecer que estava até longo. Mas, gente, o que acontece? Anos depois, você acha que eu lembrava daquele parecer? Imagina. Você acha que... Podia ter pedido, né, na hora pra ver o processo. Deixa eu ver o processo, deixa eu ver o que eu escrevi. Sim. Podia ter pedido. Mas na hora ainda você tá nervosa, né? Nervosa, não sei, já tava me incriminando eu mesma. É. E aí, gente, a sorte é que tava escrito. Ninguém podia, daquilo que eu falei, puxar um fio para buscar a minha responsabilidade. Porque eu só tomei uma decisão com base em fundamentos que eu coloquei lá. E os fundamentos estavam todos lá. Então, olha a importância de você escrever alguma coisa. Porque a nossa responsabilidade vai até o dia que você aposentar. Vai. Até depois, né? Até depois. Até depois. Pra ressarcir, né, e tudo mais. Até depois. Até depois, gente. Então, é muito importante deixar tudo registrado, viu, gente? E a gente fala que, às vezes, as pessoas têm medo de escrever. Na verdade, você registrar e escrever é a tua proteção.
Exato. né? É Acho que é isso. tem medo porque não sabe como, o que Como, pode, o quê? qual o limite. É. Se você entender a tua competência, se você entender o regime jurídico que você tá e as regras do jogo, né, que são os princípios e tudo mais. Se você entender isso, você vai saber justificar. Aí Você tudo vai bem, saber aí justificar. Você tá protegido. Entendeu? É isso, pessoal. Se preparem que vai vir Black Friday por aí do nosso curso, hein? Que, aliás, gente, se vocês não conhecem, entrem lá na página pra dar uma olhadinha no programa, que é muito bom. Eu adoro, então sou suspeita pra falar. E é isso que a gente é faz. A apaixonada. gente ajuda você a não responder e diminuir a sua responsabilidade no seu dia a dia. E não é coisa grande só pela qual a gente responde, viu, gente? A gente responde pelas nossas decisões pequenas. Olha o Marlon. Hoje mesmo a doutora Mariana falou isso. A Mari deu um treinamento. Hoje o Marlon participou. Quando o TCE, Tribunal de Contas, vem investigar a gente, nem lembra mais dos atos que praticamos no processo. E é verdade, a gente não lembra mesmo. Foi anos depois. Você nem sabe. Fala, meu Deus, por que eu tomei essa decisão? E por se que que eu apavora. falei isso? Se apavora. Se tiver tudo lá bonitinho, registrado. Aliás, no o seu Marlon não despacho. só participou do treinamento, como ele foi um dos palestrantes. Muito bem, por sinal. Parabéns, Marlon! Arrasou. Arrasou! Foi Quem muito te viu, bom. quem te vê lá no comecinho. Pois é, a gente conhece o Marlon Você há longa data, vê, longa gente, data. como que a gente consegue Mas aí ele arrasou. crescer na carreira e E disseminar o nosso multiplicar, conhecimento, né, gente? tocar outra pessoa para aquilo que isso. você aprendeu e se conectou. Andréia, e sempre o cuidado que respondemos por ações e omissões. E muitos gostam de fingir que não estão vendo situações críticas. Exatamente. Gente, isso é um perigo, viu? Fingir que não tá vendo pode gerar responsabilidade, dependendo da sua atuação ali. Isso é muito grave, então cuidado com isso. Eu falo que a gente não pode ter síndrome do avestruz. Não adianta você querer enfiar a cabeça na terra e fingir que não tá acontecendo nada, né, no resto do mundo. Eu tinha um conhecido que ele tinha um cachorro, ele chamava Bruce. Era um cachorro enorme. Vocês lembram na época que todo mundo tinha fila? Muito. Aquela raça, acho que nem existe mais essa Muito. raça. E ele tinha o fila, o Bruce era um cachorro gigante, com uma cabeça desse tamanho. E o Bruce tinha medo de chuva. E aí, tadinho. E começava a chover, o Bruce enfiava a cabeça atrás da geladeira, Ai, que assim, ele dó, ficava no gente. quintal, na churrasqueira, e ele enfiava a cabeça atrás da churrasqueira. Mas imagina, todo o resto do corpo de Ficava 90 pra quilos fora. do cachorro, porque ele parecia um bezerro, Fica pra fora. ficava pra fora. E ele achando que ele tava super protegido com a cabeça atrás da É geladeira. É tipo Então, isso. É tipo isso. Nossa, ótima figura essa. Vou imaginar isso eu tiro umas sempre, metáforas, né? E é muito engraçado, porque eu lembro da cena do Bruce só com a cabecinha assim atrás da geladeira e aquele corpo gigante pra fora, achando que tá protegidão. Ó, a Andréia falou, a outra Andréia, agora Estevanato. Uma justificativa boa nos ajuda por anos. Por anos. A Mariana um dia me disse, o que a gente faz nos protege de nós mesmos, a gente gosta de falar isso também, pelo resto da vida. Fala a sua frase que você gosta de falar, do gestor público. É que eu falo que o gestor público, ele é um cliente muito difícil. Como eu sou advogada, sou procuradora, então... É o cliente é o interno meu cliente ali, meu. E ele é um cliente muito difícil, porque eu tenho que protegê-lo dele mesmo. É isso. Então eu acabo tendo que proteger ele dele mesmo. Porque é isso, porque, gente, no afã de querer resolver, e eu não tô nem falando de gente mal intencionada, tá? Tô falando de gente bem intencionada, que quer resolver o problema, que quer fazer, que quer realizar uma política pública, e ali naquele desespero, ele acaba tomando decisões equivocadas ou sem segurança jurídica, porque ele não pensa antes. Então a gente tem que proteger o nosso cliente, que é o gestor, porque ele não sabe. E muitas vezes, quando eu tô falando de um gestor político, ele veio de fora. Ele chegou de fora, ele não conhece, ele não conhece a máquina, ele não conhece os trâmites, ele não conhece o direito administrativo muitas vezes. Mas conta, não é só o gestor político, né? O gestor Não, público também. Conta todos. no seu curso o que falaram. Era um treinamento para área de compra, assim, para todo mundo que tá envolvido nas compras públicas de alguma forma. Eu tenho que né? fazer assim, viu, gente, pra enxergar. Ó, que André só falou, cega, ó. eu me lembro muito dessa frase, virou um mantra. Virou um mantra. A gente E precisa é isso mesmo. pôr A nossas Andréia, frases, gente. As frases a Andréia é diretora
Então, ela tem que o tempo todo proteger o cliente dela, que é o chefe, o secretário e tal, dele mesmo, muitas vezes. Pra não dar ordem equivocada, pra não fazer coisa errada. E a gente tem que falar. O tempo inteiro. O tempo todo, é isso mesmo. O que é que você quer que eu fale? O que eu ia falar? Do treinamento? No treinamento. O treinamento era pro pessoal de compras. E tinha várias pessoas na cadeia toda de compras, né? A pessoa que compra ali, que faz pesquisa de preço, a pessoa que faz a solicitação, cada um na sua área, né? Mas todo mundo ali reunido. E qual que era a impressão das pessoas? Eles não tinham ideia, né? O feedback que eu tive desse curso, dessa capacitação que eu fiz, as pessoas vindo me falar depois. Eu não sabia que era assim. Que a compra olhada de cima tinha toda essa complexidade. Começava e ia. Então, veja, você tá numa ponta. Vamos pensar você, o fiscal também do metanol, da vigilância sanitária, sei lá de onde. Você tá numa ponta, você faz a sua parte. Mas se você não sabe aonde que vai chegar esse resultado, a sua parte vai contribuir para quê? O que vai acontecer depois? Aonde ela vai chegar? Para que serve a tua parte? Exato. Aonde ela ajuda o outro também, né? E se você não entender as dificuldades do outro, exato, como você manda pro outro, como você contribui pro outro, que grande parte, né, das pessoas tem essa dificuldade de enxergar o todo, né? Sabe o que faz aquela parte ali, mas pensa, o resto não é meu, tal. Gente, isso vale também no privado. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela prestou concurso junto comigo, eu tava prestando concurso, né? E aí ela foi chamada pra cobrir férias. Ela conhecia uma amiga que trabalhava numa multinacional. E a amiga falou, olha, fulana que saiu de férias, você não quer vir trabalhar 30 dias pra cobrir as férias da outra? E ela falou, tá bom. E ela foi. E ela tava estudando comigo até pra concurso e tal. Então a gente tava estudando muito contrato, direito administrativo, né? E aí essa empresa, ela tinha alguns contratos com o poder público. E nesses 30 dias que ela ficou ali para substituir a moça, outra advogada, ela começou a olhar os contratos e entender o que a empresa fazia e apontou ali e falou, olha, esses contratos estão com falha, com vulnerabilidades aqui. Conclusão, quando ela levou isso para a chefe, ela foi, né, era o trabalho dela, era o que ela tinha que fazer. Ela foi contratada e a outra voltou de férias e foi demitida. Porque não tinha avisado. E ela tá até hoje nessa empresa, nessa mesma empresa multinacional. Ela até passou no concurso depois, porque a gente já tinha prestado algumas provas, foi chamada, mas ela optou por ficar no mundo corporativo. Hoje ela é a CEO, super chefe, assim, da diretoria jurídica dessa empresa, que é uma multinacional grande. Mas por que ela fez isso, gente? Porque qual foi a primeira coisa que ela foi fazer? Ela foi conhecer a empresa. Ela foi entender o que a empresa fazia. Ela foi entender o papel do jurídico dentro de como engrenagem dentro de todo o resto. Então, dentro da administração pública não é diferente. E olha o que mais que ela fez, além de entender o ambiente, para que era o contrato e tudo mais, ela apontou dentro da competência dela, o que a outra não tinha feito. O que ela apontou pro gestor dela, falou, aqui pode acontecer isso. Isso. O que a gente vai fazer? Porque, gente, uma coisa que a gente fala muito no nosso curso, né, Mário? Conhecimento é elemento para tomada de decisão. Você realmente vai ter medo e não vai saber tomar decisão quando você desconhece as regras do jogo, aquele ambiente, aquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente passa a conhecer, isso é uma ferramenta para tomada de decisão. Quando eu conheço o risco, eu posso saber o que fazer com o risco. Não, eu vou manter o risco. Eu quero continuar com esses contratos, porque é um faturamento muito alto para mim. Mas agora eu sei do risco. Bem, você tá sabendo. Beleza. Você assumiu. E outra, se o risco acontecer e eu tiver que ressarcir alguém, indenizar alguém, eu posso provisionar esse recurso. Antes. O que não dá é pro gestor não saber do risco e ser surpreendido. Exato. E falar, poxa, ninguém me avisou. A gente tinha um chefe que falava, a gente era assessora, né? E ele falava isso. O assessor tem que saber mais do que o assessorado. Muito mais. E é verdade. Tem mesmo. Você que tem que avisar ele que ele tá em risco. Se a gente não avisa, se você que tá na ponta, que é o técnico, que conhece, que tá vendo o negócio, você não vai avisar, quem que vai avisar? Então a gente tem que saber isso. E outra coisa importante... Nossa, eu lembrei que no curso a gente tem aula dos níveis estratégicos, né, das decisões. Era isso que eu ia falar, que eu tinha até esquecido. Olha só. A gente não era isso, é que eu lembrei agora que eu eu ia falar outra então coisa. A gente, e assim, não é não tomar decisão, tá, gente? Não. A gente decide o tempo todo, porque quando você não age, você está tomando a decisão de não agir.
Então, o tempo todo a gente tá tomando decisão, tá? Não adianta falar, mas eu não tomo decisão. Você toma. Toma sim. Dentro da sua área de competência, mas você toma. E quando você decide não agir, não avisar do risco ou qualquer outra coisa, você está decidindo não fazer. É o caso do decreto. Você vê o decreto todo dia, você sabe que aquilo não tá funcionando, é da sua microgestão ali, porque cada um de nós tem suas microgestões ali. Exato. É da sua microgestão, mas você fala assim, quem faz decreto é o prefeito, né? Não sou eu. Então não sou eu. Bom, como o prefeito vai saber que aquele o que negócio acontece lá embaixo? Então é da sua responsabilidade, sim. E toda vez que você olhar para aquele decreto e não aplicar, ou aplicar errado, ou aplicar de uma forma que não dá para aplicar, a responsabilidade é sua, não é do seu chefe. E você está decidindo isso. Então, assim, e a hora que der ruim o decreto, a hora que estourar alguma coisa, vai falar, por que você não me avisou, fulano, que você tá fazendo isso toda vez? Responder. Ou você vai responder porque aplicou, ou porque descumpriu. É. Então, gente, a gente pensa que tá tudo muito longe, mas não tá. Entendam a sua competência, entendam as suas responsabilidades, falem Falem. Sim, falem. Registrem e justifiquem o porquê tomam uma ou outra decisão, tá bom? Eu acho que é isso, Ricardo. Isso pode evitar muitas coisas lá na frente, gente. E cuidem das áreas de fiscalização, cuidem das áreas de vigilância, cuidem do planejamento pra que a gente disso. cumpra. E para que a gente cumpra as normas de vigilância, isso não é luxo, tá? Não é bobagem, não é besteira. A gente tem que cumprir essas normas, elas existem por um motivo. E se a norma tá errada, a gente tem que começar a provocar discussões e colocar esse assunto na agenda para mudar a norma. E a falta de pessoal, a falta de recursos não é desculpa para isso a hora que o problema acontecer. Exatamente. Então, a gente tá vendo esse caso triste do metanol que a gente quis trazer para vocês para mostrar a relevância da fiscalização e dos órgãos de controle. Certo? É isso, pessoal. Muito bom. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. A gente adora conversar com vocês. A live ficará gravada, como vocês já sabem. Vai pro YouTube também. Vai lá no nosso canal do YouTube, que tem outras coisas, outros quadros. Tem o Spotify, o que a gente gravou de podcasts já e tudo mais. Tá tudo lá, se você preferir. E, gente, indiquem pra outra pessoa. Vocês podem mandar, clica aí na setinha e manda pra mais uma pessoa. Se cada um de vocês mandar pra mais uma, a gente espalha a mensagem. E ajuda muito, boa, né? A gente a crescer no canal pra gente continuar espalhando aí boas práticas, que vocês já sabem, né? Transformam. Boas práticas transformam. E transformam a sua vida, gente. Transforma a sua vida, porque você não vai mais responder. Melhora o sono, viu, gente? Dorme em paz, com o coração quentinho. Paz, Melhor do que melatonina? Melhor do que melatonina. Tomar boas decisões seguras é melhor que melatonina. Quantas vezes vocês já ficaram acordados à noite? Gente, que saudades, viu, Andréia? Saudades, precisamos marcar um café. Beijos, querida Andréia, Marlon, Andréias. Beijo, gente. Andréias queridas na nossa vida. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.